doutrina que nós vamos estudar hoje fecha esse resumo da doutrina de Cristo e responde à pergunta: o que Jesus, Cristo, está fazendo agora? Então a gente olha a obra de Cristo, olha que ele foi escolhido antes da fundação do mundo, a graça foi decidida ser manifesta em Cristo, antes dos tempos eternos, né? Ela aparece 2000 anos atrás. Jesus vive uma vida perfeita, sacrifica-se voluntariamente numa cruz, ressuscita, ele vai voltar, mas entre a ressurreição e o retorno tem um espaço aí que já dura 2000 anos. O que Jesus está fazendo agora? Mais importante, o que a Bíblia diz que Jesus está fazendo por você agora? E aí eu queria frisar pelo menos uma dessas coisas do ministério presente de Cristo, olhar 3 textos bíblicos com os irmãos e uma ilustração prática na vida do apóstolo Pedro. Então vamos fazer a leitura primeiro, Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. O livro de Hebreus é um dos livros mais velhos do Novo Testamento. Provavelmente ele é escrito para a segunda geração de cristãos. Provavelmente os apóstolos já haviam morrido quando esse livro é escrito. E aí alguns judeus cristãos, exatamente por conta da perseguição, estavam sendo tendenciosos, tentados a retornar aos princípios judaicos. O judaísmo era uma religião chamada religio licita, era uma religião permitida pelo Império Romano. Elas tinham permissão dada por Deus de exercer os seus rituais, fazer os seus sacrifícios, mas o cristianismo não. Então no início é muito difícil diferenciar judaísmo de cristianismo. Com o tempo, então é claro, tanto para o judaísmo, quanto para o cristianismo, quanto para Roma, que as duas coisas são completamente diferentes. O judaísmo, ele tinha permissão do imperador para exercer a sua religiosidade. O cristianismo, não. Então, por conta da dificuldade, da perseguição, então alguns judeus cristãos estão planejando em retornar ao judaísmo para se cobrir e se proteger da perseguição certa. O autor de Hebreus vai escrever que isso é completamente inaceitável. Jesus e o que veio com a revelação de Jesus é maior do que qualquer coisa que existiu antes e que o judaísmo poderia oferecer. Jesus, ele é superior a qualquer coisa que o judaísmo, a qualquer figura que o judaísmo tem a oferecer. Ele é maior do que os anjos, a revelação que veio por meio dele é maior do que aquela que veio, por exemplo, do Monte Sinai. Capítulo 3, Jesus é maior do que o próprio Moisés, o mediador daquela antiga aliança. E aí chegamos no capítulo 7. Jesus é maior também do que o sacerdócio levítico. Diz que ele é um sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Vamos fazer essa leitura, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele, Salém, Melquisedeque, significa rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não inclui entre os filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior.
Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Complicado o texto, um pouquinho, né? Primeira coisa, ele introduz uma figura diferente, Melquisedeque. Melquisedeque, ele vai aparecer no livro de Gênesis, capítulo 14, quando Abraão está indo libertar o seu sobrinho Ló, e aí ele vence aquela batalha. Quando ele está retornando, Melquisedeque, rei de Salém, vai ao encontro dele, e Melquisedeque o abençoa Abraão, e Abraão lhe dá o dízimo, 10%, uma parte dos despojos da guerra. Esse Melquisedeque, a gente não sabe onde ele morou, quer dizer, sabe um pouco, mas não sabe quem é o pai, quem é a mãe, não sabe onde é que ele aparece, quando ele morre, quando ele nasce, não sabe, ele é uma figura enigmática, certo? Ele é uma figura enigmática. Ele vai servir de modelo para prefigurar a Cristo, que não era da descendência de Judá. A gente sabe que não era da descendência de Levi. A gente sabe que somente os levitas poderiam exercer o papel de sacerdotes dentro do povo de Deus. Como é que a gente pode então justificar que Jesus, ele é sacerdote, ou melhor, ele é um sumo sacerdote, um sacerdote que depois de iniciar o seu período de sacerdócio, ele não termina fácil. O autor diz, ele é um sacerdote segundo uma ordem diferente, não a ordem de Levi, a ordem temporária, humana, passageira, a ordem desta aliança. Ele é sacerdote mediador segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é um homem como ele, certo? Maior do que Abraão, maior então do que Moisés. E aí ele continua dizendo, versículo 23, do mesmo capítulo, ele diz, ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, sacerdotes segundo Levi, né? Em maior número, porque a morte impede de continuar. Morreu o sacerdote, deve-se escolher outro. Jesus, no entanto, segundo a ordem de Melquisedeque, ele continua para sempre, tendo o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que um sacerdote faz? Existiam 3 grandes ofícios na história de Israel, 3 grandes ofícios dentro ali de Israel. Tinha o rei, que era o monarca, o governante. Tinha o profeta, que fazia o quê? O profeta fazia o quê? Profetizava. É isso mesmo. O que é profetizar? Antecipava coisas que iriam acontecer no futuro. Não é isso. Profetizar inclui também a predição de eventos futuros, mas a predição de eventos futuros está dentro de um sentido maior de profetizar, que é transmitir o recado de Deus. Algumas vezes esse anúncio vem em termos de projeção futura, mas é mais do que isso, é ser a boca de Deus, ou ser o porta-voz de Deus em função dos homens, nesse sentido, trazer o que Deus pensa para a linguagem humana. Então esse é um profeta. E depois nós teríamos um sacerdote. O que um sacerdote faz? Ele sacerdotiza, né, gente? Já estou na dúvida. O que um sacerdote faz? Ele representa, ele media. Muito bem. Existia mediador na tarefa de profeta também, só que a direção dessa mediação era um pouco diferente. A mediação era Deus se utiliza dos seus profetas para mediar a sua mensagem para o seu povo. Deus
se utiliza dos profetas para mediar a sua mensagem para o povo. O povo também precisa de mediadores para mediar as suas necessidades para Deus. Então é uma via de mão contrária. Sacerdotes funcionavam como mediadores das fraquezas dos homens, representando os homens e os seus pecados diante de Deus. Só parar o show pirotécnico ali. Obrigado. Para representar, então, o povo diante de Deus. E é isso que diz no verso 25. Por isso também pode salvar, porque ele vive para sempre, porque o seu sacerdócio é imutável, porque ele não é vencido pela morte, ele pode salvar completamente os que por ele, por meio dele, se aproximam de Deus. E aí ele diz agora, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, ele representa um povo aqui. Aqueles que se aproximam de Deus, eles podem contar com o ministério sacerdotal de Jesus Cristo no presente. Jesus vive agora para interceder por você. Isso responde à pergunta: o que Jesus está fazendo agora? E a resposta? Ele vive para interceder por você. Que tipo de intercessão é essa? O que Jesus pede? O que ele media? O que ele intermedia? O que ele media? 1 João capítulo 2, vamos olhar lá. 1 João capítulo 2. E aqui a gente vai precisar fazer uns links entre algumas doutrinas, tá bom? 1 João capítulo 2. Verso 5 do capítulo 1 diz assim: a mensagem que dele ouvimos, dele quem? De Deus, é essa. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nesses primeiros versículos, o que João está tentando ajudar aqui o povo? Ele está ensinando o povo a lidar com pecado. Ele vai dizer, é assim. Deus, ele é luz, nele não tem trevas nenhum, tá bom? Qualquer pessoa que diz que está andando com ele, ou que tem comunhão com ele, mas anda nas trevas, esse é um mentiroso. Ora, se Deus está na luz, se Deus é luz, só pode ter comunhão com ele quem está perto dele. A ideia é que existe uma luz aqui, e as trevas estão acolá, e é estando debaixo da luz que revela-se aonde eu estou, ou seja, em comunhão com ele. E aí ele vai dizer 3 maneiras de lidar com o pecado. A primeira é tentar fazer do pecado uma coisa disso ou menos importante. Importância, ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele, verso 7, se andarmos na luz, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Como é que se lida com o pecado? Uma maneira de lidar com o pecado é dizer que ele não existe. Eu estou bem, eu não tenho pecado nenhum. Pois pronto, então você achava que estava bem, agora você está mentindo, e isso não vale para você. A única maneira de lidar com o pecado, versículo 9, é se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse texto aqui fala que todo mundo precisa lidar com o pecado remanescente, eu e você, todo mundo.
Todo mundo precisa lidar de maneira correta com o pecado. Pecado é uma realidade na vida do crente. Aqueles que não pecaram hoje de manhã, é provável que pecaram à tarde, que não pecaram à tarde, vão pecar à noite. Se não pecaram à noite, passaram o dia todo mentindo, pecaram foi o dia inteiro. Pecado é algo que nós vamos lidar, precisamos aprender a lidar. E aí, para esse problemão presente, olha o capítulo 2, ele diz: filhinhos, capítulo 2, verso 1. Eu estou escrevendo essas coisas aqui para vocês, é para que vocês não pequem. Pecado na vida do crente deveria ser um acidente. Ninguém deve dormir pensando: rapaz, amanhã é segunda, na sexta-feira eu vou dar um tabefe na cara do meu chefe. Ninguém deve planejar essas coisas assim. Pecado deve ser tido como um acidente. Rapaz, quando tiver aquela outra viagem, aquela outra oportunidade, quero encontrar aquela pessoa, eu vou fazer o que é errado, isso ou aquilo. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que o texto diz aqui? Ele diz que para aqueles que pecam por acidente, como é próprio de todo cristão, para esses, eles podem contar com um auxílio emergencial para esse acidente. Esse auxílio vem por meio de uma pessoa. Quem? Jesus Cristo, que aqui se apresenta como um advogado. Quando ele coloca a palavra advogado, ele estabelece um cenário onde existe uma corte. Deus está lá, Ele é o supremo juiz, você está lá no tribunal dos réus no presente. Porque embora você tenha recebido perdão no passado, os pecados presentes poderiam ser um problema. Digamos que Deus tivesse aceito você, em Cristo, e dissesse: daqui para trás os pecados todinhos estão tudo cancelados, você está limpo, livre. Só isso resolveria o problema? Não, porque no próximo instante, segundo que você ofendesse a glória de Deus, naquele pecado já contraria de novo uma dívida infinita, e aí teria que pagar, sofrendo infinitamente no inferno. Então o sacrifício de Cristo, o relacionamento com Cristo, é muito maior do que o cancelamento e o perdão dos pecados realizados no passado. Aqui João está pensando nos pecados do presente, muito parecido com a ideia de intercessão que ele falou, de representação dos homens nas suas fraquezas, de Hebreus capítulo 7. Não é à toa que Jesus vive constantemente para interceder por eles, porque enquanto nós vivermos, nós vamos precisar de alguém que nos represente. Esse é o advogado. O juiz está lá, você está lá no tribunal dos réus porque você pecou de novo. Se Jesus é o advogado de defesa, talvez exista um promotor, existe um advogado de acusação. Quem seria? Satanás. E aí ele aparece lá e diz: de novo, eu não sei o que o senhor quer com esse rapaz aqui, aquela senhora ali, eu não sei o que o senhor quer com ele pecou de novo, de novo. O senhor vai fazer o quê? O senhor tem que punir, lembra? O senhor combinou, o senhor me tirou do céu, tem que punir essa por causa do seu pecado. Vai fazer o quê? Vai desonrar a tua justiça? Vai fazer o quê? E é nesse momento que Jesus, o advogado, ele se apresenta, ele está junto ao Pai para interceder por nós. Ele diz que a base da defesa, a base dessa defesa que o advogado faz, é o fato de ele ser a propiciação pelos nossos pecados. Ele diz: ele é justo, ou seja, ele tem direito de estar lá, não foi um favor que lhe fizeram, essa audiência com o Pai, ele é justo. E ele também é a propiciação, é o meio pelo qual Deus se torna propício.
Ele é o meio pelo qual a justa justiça de Deus é absolvida e acalentada e satisfeita. Então, é como se ele chegasse lá e dissesse para o Senhor tem que receber ele de volta. Olha os cravos aqui. Só precisa lembrar que o Senhor já exigiu dele o que eu paguei. Todo e qualquer pecado, toda e qualquer dívida que ele tinha, eu já paguei. O Senhor não pode requerer nada mais do que eu já tenha feito por ele. Eu peço que o Senhor o aceite e continue o aceitando pelos méritos que eu conquistei com a minha expiação, propiciação, o meu sacrifício. Alguns vão dizer que essa propiciação é feita pelo mundo inteiro. Eu compreendo, eu acho que não. No entanto, acho que essa propiciação aqui é a base do ministério intercessório de Cristo. A base para a sua intercessão é a sua propiciação baseada na sua justiça. Ele só pode advogar por aqueles que propiciou. Essa é a base. Se Jesus então tivesse propiciado por todos, ou satisfeito a justa justiça de Deus por todos, ele teria condições de advogar por todos. Mas ele só pode advogar por aqueles que creram nele, por aqueles que ele representa, por aqueles que ele morreu na cruz, seus pecados. Muito legal isso aqui, né? Então, a próxima vez que você pecar, eu queria muito que você lembrasse dessa cena, que você tivesse tempo para confessar os seus pecados. Não seja tão rápido, não, né? Tão rápido em confessar. Dê tempo ao seu coração de ver que existem coisas sobrenaturais acontecendo, que o pecado como acidente pode ser coberto, de que o Senhor Jesus Cristo que morreu e perdoou os seus pecados, agora Ele intercede por você junto ao Pai. Olha o Tiago lá, ele pecou de novo, mas ele é meu. Ele é meu, ele precisa ser perdoado uma vez mais. Eu tenho mérito suficiente para isso. E aí ele cala a boca de Satanás e suas acusações, porque tudo que ele diz é a respeito de pecado que Deus sabe. O sacrifício, no entanto, de Cristo é maior, é perfeito, de maneira que ele é o justo. Tá bom? Que o Senhor nos ajude nisso aqui. Junto com essa doutrina, eu queria fazer o link de mais uma doutrina, tá bom? 1 Pedro capítulo 1. Fez o link entre a justificação e a intercessão de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, o link é entre a intercessão e a preservação. Eu acho que Pedro ele sabia sobre preservação mais do que os outros discípulos. Existe a doutrina da perseverança dos crentes, conhecem essa? Né? Perseverança dos crentes, a segurança de salvação. E o outro lado da moeda é a doutrina da preservação. A preservação dos crentes é quase a mesma coisa, só que da perspectiva de Deus. O grande Deus, pelo seu divino poder, ele resolve preservar aqueles que são seus em Cristo, preservá-los até o final. Da perspectiva do homem, ele, o salvo em Jesus Cristo, ele faz uso das ferramentas que Deus deu e ele persevera até o fim. 1 Pedro capítulo 1 vai falar sobre a doutrina da preservação que Deus faz. E eu acho, agora isso aqui é o que eu acho, que Pedro, ele entendeu sobre preservação no assunto, na situação que nós vamos ver daqui a pouco, como ilustração. Verso 3 do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo
a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não pode ser manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, amém? Que são guardados, preservados, pelo quê? O poder ou a virtude de Deus. Isso acontece por meio da fé de vocês, para a salvação, e aqui salvação tem um aspecto futuro, salvação do domínio, do poder, da presença do pecado no futuro, salvação preparada para ser revelada no último tempo. É nisso que vocês se alegram, nessa salvação futura, mesmo que agora no presente, por um curto espaço de tempo. Se for da vontade de Deus, vocês fiquem tristes, sejam contristados pela quantidade esmagadora de provações. Isso é assim para que, uma vez seja sendo confirmado o peso, o valor e a veracidade da fé que vocês têm, ela seja demonstrada muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo depois de ser apurado pelo fogo. Essa fé resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheio de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Bom, aqui, assim como o texto que nós vamos olhar daqui a pouco, essa fé que se tem, ela não anula as dificuldades de um tempo presente difícil. No caso daqueles irmãos, eles estavam passando por grandes dificuldades e isso era plano de Deus. A fé, então, ela iria funcionar como algo indestrutível. A pintura que ele coloca aqui é como a última coisa que não pode ser perdida. É como se fosse uma construção. E aí existe guerra de todos os lados, e todos os inimigos, enquanto atiram, tentam destruir, tentam derrubar, e no meio do caminho a coisa vai acabando, sobra-se um tijolo, sobra-se o que não pode ser derrubado, sobra-se o que foi preservado pelo poder de Deus, prova-se o que foi comprovado como sendo verdadeiro, a sua fé. Então não é sem a ausência de problemas que os homens vão chegar do outro lado. Mas sendo que essa fé não é a respeito do homem mostrando a sua capacidade, olha o que diz no final do versículo 7, essa fé, na verdade, ela vai produzir, ela vai resultar o quê? Louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nossa fé, mesmo frágil, mais presente, é a respeito de Jesus. A gente ganha no meio da história, a gente não vai para o inferno no meio da história, mas ele preserva você, é porque ele decidiu começar uma obra em você, e se você ficar no meio do caminho, o que vamos dizer dele? Então ele cuida de você, ele permite as dificuldades, você se alegra no futuro, ele purifica você no meio da dificuldade, você vence. Aqueles que creem em Cristo vão chegar ao final, ponto final. Por quê? Porque o grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ele receberá honra, glória e louvor quando vier para ser recebido por você e os seus. Essa é uma das razões principais pelas quais ele segura você, porque ele afiançou a sua honra, a sua glória, ele condicionou a habilidade, ao seu poder, à sua virtude de sustentar você. Esses, eles são preservados pelo poder de Deus. Deus está intercedendo por eles. No momento aqui de tristeza que ele coloca por causa das tribulações, o Senhor Jesus Cristo vive para interceder por eles. Como é que eu acho que Pedro aprendeu isso aqui? Lucas capítulo 22.
Lucas capítulo 22, a gente está naquela noite que antecede a prisão de Jesus. Aí eles estão tendo aquela conversa. No final da noite, Jesus já falou que vai ser morto e tudo. Eles estão pensando sobre quem deles, quem seria o maior. Eu fiquei pensando assim, o que Jesus iria pensar, hein? Mas eu passei 3 anos com vocês. Disse para vocês por pelo menos 2 vezes que eu vou morrer daqui a pouco. A gente está indo para Jerusalém, vai acontecer agora, eles vão me destruir. Eu vou ressuscitar o 3º dia e vocês estão querendo saber quem é o maior. Entenderam nada? Quem é o maior? E aí no meio disso, Jesus diz no versículo 31. Simão, Simão. A palavra Simão aqui, lembra que Jesus havia planejado mudar o nome de Pedro, né? Simão, mudar o nome dele para Cefas, né? Ele havia dito isso bem no começo. Algumas vezes, é interessante, algumas vezes ele vai como que retroagir, ele vai mudar de volta, né? E dizer, em vez de chamar ele de Cefas, vai chamar ele de Simão. No Monte da Transfiguração, por exemplo, bem-aventurado és Cefas, ele chama Simão Barjonas ou Cefas, ele vai dizer, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, meu Pai que está no céu. Aqui ele diz, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. O que Jesus está fazendo aqui? Daqui a pouco, em poucas horas, esse Pedro aqui, ele vai negar que conhece Jesus, com medo de uma criada, com medo de um soldado, com medo de uma criança, parece, ou um jovem. Não vai negar nem que concorda com Cristo, mas que conhecia Jesus, vai negar por 3 vezes. O mestre vai ser retirado, todas as ovelhas vão se dispersar, é o momento das trevas, é assim que Jesus descreve esse momento. Agora é o momento das trevas, onde Satanás parece ter liberdade para trucidar o Filho de Deus e fazer a mesma coisa com os seus discípulos. No meio de tudo isso, Jesus sabe que vai acontecer com Pedro. Ele diz, Simão, Satanás pediu permissão. E aqui ele evoca a mesma cena de Jó, né? Jó capítulo 1, onde existe, parece um diálogo, e Deus conversando, ou se deixando conversar, né, com Satanás, Satanás perguntando, ei, eu queria permissão do Senhor para esmagar Pedro. A ideia de peneirar como trigo é cirandar, isso é aquela bacia gigantesca, e eles faziam assim, e batia assim, de maneira que a palha subia, rodava e batia e a palha subia. O que ele quer fazer? Ele quer mostrar publicamente as falhas, os medos, os pontos cegos de Pedro. Ele quer provar para Pedro e para todo mundo que ele na verdade é um frouxo, que ele é infiel, traidor, que o amor que ele tem não é um amor lá, essas coisas. Ele quer tentar de todas as formas mostrar que aquela lealdade que ele diz é falsa. Como ele vai fazer isso? A gente vai ver mais na frente. Eu só quero que os irmãos entendam que Jesus, ele coloca nas provações que Pedro vai passar daqui a pouco, as perguntas, as ameaças, ele coloca Satanás como o arquiteto desse tempo. E é sempre um pensamento que me ocorre. E se nesse momento Satanás conversa com Jesus e diz assim, ei, eu queria pedir permissão para cirandar o Tiago. Eu queria provar que o que ele diz no culto é mentira. Que ele de fato não é forte, ele é fraco. Eu quero mostrar publicamente que ele não aguenta pressão. Que ao primeiro sinal de ameaça e de medo, ele corre com o rabinho entre as pernas. Embora isso seja um pensamento um pouco amedrontador, comigo deve ser um pensamento absolutamente amedrontador, se em vez de
o meu nome, sai o seu nome na conversa. Irmãos, nós não somos fracos, nós não somos fortes. E todos aqui, eu espero, nós temos pontos cegos na nossa vida, coisas que nós sabemos, coisas que nós não sabemos. E a nossa lealdade pelo Senhor, se depender de nós, ela não tem tanto mérito. Às vezes a gente não precisa nem de Satanás para revelar a nossa fraqueza. Nós fazemos isso tão bem às vezes, não é? Mas se Satanás pedir permissão ao grande Deus, ele não faz isso à revelia. Ele tem que pedir permissão porque nós não pertencemos a Satanás, pertencemos a Deus. Qual seria o resultado dessa ciranda? Jesus, ele mostra a realidade de um confronto cósmico entre o reino de Deus e esse reino parasita, entre os servos de Deus e Satanás e os seus demônios, ligados na tentativa de destruir tudo que é caro para Deus. Jesus, no entanto, se adianta, ele só avisa: Satanás pediu para te cirandar. Ele vai revelar as tuas fraquezas publicamente, mostrar que, como palha levado pelo vento, assim é a tua lealdade. Mas eu, porém, orei por ti. Eu intercedi por você. Eu supliquei, eu levantei o teu nome diante de Deus. Eu implorei que a tua fé não se esmoreça ao ponto de não se levantar mais. Que a tua fé não seja aniquilada, destruída, que ela não vire pó, que você não seja esmagado pela falha que vai surgir. Satanás vai te testar e tu vai cair. Satanás pediu permissão para entre todos te pegar de uma maneira diferente. Você vai fraquejar, ponto final. Eu orei, no entanto, por ti, para que a tua fé, ela não seja consumida depois da queda. E aí no final do versículo 32 ele diz assim: então, muito legal, como se ele dissesse: sendo que eu orei por ti, é isso que vai acontecer. E sendo que isso vai acontecer, é isso que deve acontecer. Vamos tentar retornar. Ele diz: eu orei por ti. Sendo que eu orei por ti, você vai voltar a mim. Não é se você voltar para mim, é quando você voltar para mim. Eu orei para que a tua fé não desfaleça, e ela não irá desfalecer. Ela haverá um tempo de dificuldade, o golpe vai ser severo, mas quando você voltar para mim, quando você arrependido, compreender que você precisa de mim. Você não me ama mais, como falou desse jeito aí, não é o super Pedro, como acha. Quando você entender isso e retornar para mim, você deve fortalecer os seus irmãos. Deve ser então agora um líder servo. Deve ajudar naquilo que você agora já aprendeu. Pedro então vai negar Jesus 3 vezes. Pedro vai passar maus bocados. O texto diz que Jesus o olha depois da terceira vez, eu fico imaginando, e diz que ele se entreolha, ele relembra. Muito legal. Eu não acho que foi um olhar de reprimenda, foi um olhar de lembrança. Eu falei para você, confie em mim, não somente na parte da queda que eu anunciei, mas também na parte do retorno para mim, na parte do fortalecer os irmãos, na parte da minha intercessão por você. E a razão pela qual Pedro se torna o apóstolo Pedro, o líder maior da igreja primitiva, eu acho, é a intercessão de Jesus por ele. O que Jesus está fazendo agora? Ele está intercedendo por mim. Vocês conhecem alguma oração
feita no nome de Jesus que não será respondida? Jesus orando ao Pai. O que será que o Pai negaria ao Filho agora por você? A razão pela qual você não fracassa completamente não é suas forças, é Jesus. A razão pela qual Deus será glorificado na sua vida não é os seus dotes, é Jesus. A razão pela qual você consegue crescer não é você, é Jesus. Então nós terminamos nossa série de Cristologia olhando não somente o passado, mas também o presente, o que Jesus está fazendo agora. E a resposta é intercedendo por nós. Alguém tem alguma pergunta? Antes de nós orarmos, agradecidos, porque quando trazemos os pecados, o advogado está lá junto ao Pai, ele não arreda o pé lá. Alguma pergunta? Pois não, irmão. A esse pensamento da preservação. Em linhas gerais, quais seriam as objeções sobre essa doutrina da preservação? Não, eu acho que não tem, assim, dentro do contexto mais arminiano, quando eu digo do contexto mais arminiano, é dentro daquele sistema de ideias em que dá mais responsabilidade e poder para os seres humanos. Pela Bíblia a gente compreende que Deus salva, redime, e aí, sendo que Ele coloca a sua glória em jogo na salvação, Ele irá preservar e Ele fará essa preservação por meio da perseverança. As objeções são que, olhando assim para fora, algumas pessoas caem no meio do caminho, elas debandam. Conhecem alguns? Elas debandam. Como é que a gente olha para isso? Pela Escritura, sendo que a glória de Deus que está em jogo, a regra é: Deus conhece os que lhe pertencem e Deus irá preservar e preservá-los até o fim. Então, a objeção é mais de uma avaliação da realidade, muito mais do que de dentro da palavra de Deus para fora. É olhando a realidade e vendo, bom, mas e aquele ali, e aquele outro lá? A Bíblia explica isso de outras formas. Conserva-se a glória de Deus e o poder de Deus para preservar os seus, e diz que a única maneira de garantir que alguma pessoa está caminhando com Jesus é se ela, naquele momento, ela está com a cruz sobre os ombros. Se ela está tomando a cruz dia após dia, ela tem condições de dizer: eu sou de Jesus Cristo. Se ela não está fazendo isso, ela não tem condições de afirmar com todas as letras. Então a objeção é o tanto de controle você coloca no homem, o tanto de força, o tanto de ajuda que o homem tem no processo de salvação, santificação, redenção e preservação. Boa pergunta, muito boa pergunta. Complicado responder, não foi? Foi complicado? A gente vai estudar a doutrina da salvação na próxima. E esses termos arminiano, calvinista, vai ficar mais claro, eu acho. Viu? Viu, Davi? Outra pergunta. Pois não. Sobre o senhor falou, a gente pode ver isso lá em João, no capítulo 1, que fala que nós não nascemos nem do sangue, nem da carne, mas da vontade exclusivamente do Pai. Isso. Ele diz, esses que receberam, ele diz, os quais não nasceram, é o capítulo 1, versículo 15, esses não nasceram da carne, da vontade, nem da carne do homem, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto, no entanto, ele fala muito mais do nascimento, e não do processo de maturação, da preservação. Fala talvez da salvação, mas não fala da preservação. Faz sentido? Ou da perseverança. Fala do começo, mas não fala tanto do meio. É o que se diria.
Boa pergunta. Mais alguma pergunta? Quer fazer, Marlon? Pode fazer. Não? Então nós vamos orar, agradecer a Deus, porque Jesus, nesse momento, enquanto nós oramos, Ele intercede por nós. E é por causa disso que nossos pecados não são lembrados. Tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela lembrança e o ensino de que agora, quando fechamos os nossos olhos e confessamos os nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo, Ele advoga em nosso favor. A lembrança, a base do seu pedido para que nós sejamos aceitos da presença do Deus Santo e Justo é o seu próprio sacrifício, o sacrifício propiciatório, expiação, o meio pelo qual a tua justiça contra o pecado foi satisfeita e honrada. Então, muito obrigado, Senhor, por dar um jeito e cobrir os nossos pecados do passado, os nossos pecados do presente, infelizmente para nós, mas felizmente também por causa de Cristo, os pecados do futuro. De fato, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém levantará acusação contra os eleitos do Senhor por causa da graça do Senhor dispensada a nós, no passado, no presente e ainda no futuro. Que essa lembrança da tua graça, ela nos incentive a vivermos de maneira honrada, santa e piedosa. Nos ajuda também a lembrarmos e sermos encorajados, não sermos consumidos pelas falsas expectativas a respeito de nós mesmos. Que as nossas expectativas estejam em Cristo e tudo o que Ele é para nós. Nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso exemplo, nosso amigo, nossa propiciação, nosso sacerdote, nosso intercessor. Louvado seja o nome de Jesus, agora e para sempre. Amém.